Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa live vai ser num horário alternativo. Vamos ver como vai funcionar. Uma convidada com muitos seguidores no mundo da moda. Então vai ser uma situação diferente. Deixa eu só controlar o som aqui e já volto aqui para falar com vocês. Enquanto isso, vocês podem ir avisando o pessoal que quiserem participar, porque vai ser bem bacana. A Flávia já chegou. Vamos lá, a Flávia já está entrando. Oi, Olá, Flávia, tudo bom? tudo bem e você? Tudo bem, deixa eu ajustar aqui. Flávia, eu só vou te explicar aqui que de vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, mas é porque eu, eu leio os comentários quando há por aqui, porque se eu tiver que ficar enxergando nessas letrinhas pequenininhas aqui, eu vou me atrapalhar. A minha visão já não colabora muito. Então, eu só estou confirmando que tá funcionando. Já tirei o som para não dar problema. Tá Tá tudo bom. certo. Qualquer coisa, Flávia, eu uma mensagem aqui também, se for pertinente, eu também posso responder. isso. Se você enxergar tranquilamente aí, se você perceber antes de mim, fique bem à vontade. Tá bom. Flávia, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. Para quem não conhece essa nova série das minhas lives, eu tenho conversado com influenciadores digitais de diversos segmentos. Você é a segunda mulher, se eu não me engano, é o quinto episódio, e tem um perfil diferente de todos os convidados que até agora eu já conversei. Você utiliza seu perfil profissionalmente, eu não vou antecipar, vou deixar você falar aqui um pouquinho. E eu sei que a tua agenda está apertada, a gente combinou um tempo aqui bacana, te agradeço novamente, mas eu quero que, para quem não te conhece ainda, e provavelmente a maior parte das pessoas que está aqui agora deve ser já teus fãs ou teus seguidores, mas de toda maneira tem alguns seguidores meus que talvez não te conheçam. Tá certo. Ou pessoas novas que vão aparecer aí. E repito, quem quiser, como hoje a gente vai falar de uma influenciadora digital, que realmente tem bastante influência, especialmente para quem se preocupa com aparência, com moda, e nós vamos entender um pouquinho melhor isso. Mande um aviãozinho para essas pessoas que talvez possam querer participar da nossa conversa. Flávia, por favor, se apresente. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos aqui na live. Será um prazer falar sobre esse universo da influência. Para quem não me conhece, eu me chamo Flávia Cristina. Eu sou especialista em imagem pessoal e profissional com uma carreira de mais de 25 anos com moda, onde eu já atuei nos diversos setores da indústria, do comércio e do e-commerce, inclusive, que me permitiu uma visão privilegiada de 360 graus. Essa visão que trouxe toda essa minha experiência hoje, eu consigo tanto ensinar quanto orientar as minhas clientes e alunos nos meus treinamentos a aprenderem a se vestir de uma forma com intenção. Ou seja, porque como eu trabalho imagem não é o que você fala, mas é o que você mostra por meio de todos os elementos na sua apresentação pessoal. Então, isso dá para fazer de forma estratégica, intencional, para se posicionar, para atrair o público ideal, ou até mesmo só para você aprender a se vestir bem, adequadamente para diversas ocasiões. Por isso que eu chamo, né? Imagem pessoal e profissional. Essa visão de 360 graus fez com que eu entendesse todos os mercados e isso facilita nessa orientação para as pessoas a se adequarem, a comprarem certo, a se adequar a várias ocasiões, a escolherem um produto de forma certa e se sentirem bem consigo mesmas. Esse é um breve resumo. Bacana, Flávia. E eu olhei quando eu te convidei, eu já te conheço há bastante tempo, mas não conhecia esse teu perfil até poucos anos atrás, quando eu começou a aparecer
no meu Instagram. Eu acho que eu já vi alguma matéria tua em um jornal também, se eu não me engano, deve ter publicado alguma coisa. E a tua evolução foi muito bacana. Eu vi uma das tuas postagens, eu não sei se é uma das fixadas ali, tua evolução de não sei quantos anos atrás, acho que 2007, eu acho que é o primeiro ano, talvez. Talvez. Os primeiros registros, porque na verdade, quando eu trabalho com moda, desde os meus 16 anos, eu não quero ninguém fazendo conta para saber quantos anos eu tenho, tá? Mas Bah, agora desde já foi, né? Tu falou que tá trabalhando há tantos anos e deu a tua idade inicial, então. que foi rápido, né? Então é desde os 16. Só que naquela época a gente não tinha câmera fotográfica assim facilmente, celular, então eu não tenho quase registro daquele tempo. Então, por isso que esses registros, quando eu mostro a minha evolução, é daquele ano ali, 2017, 15, 14, mais ou menos ali, acho que até um pouco antes, tem alguns registros que mostram essa minha evolução. Porque na época, por mais que eu trabalhe tanto tempo com moda, eu achava que vestir-se bem significava estar na moda. E não é bem isso aí. Vestir bem não quer dizer você vestir de uma tendência ou seguir um padrão. Vestir-se bem vai muito além disso, vai do autoconhecimento, conhecer aquilo que valoriza o seu corpo, valoriza a sua imagem, as suas características pessoais. E foi quando eu emergi nesse universo da imagem, entendendo como é que funciona, eu comecei a implementar esses conhecimentos em mim. E é onde que começou essas transformações, essas mudanças. Então, por isso, eu gosto de compartilhar essa minha evolução, porque pode, sim, motivar a muitas pessoas que acreditam, nossa, eu não tenho jeito. Eu realmente não consigo. Por causa do meu corpo, as minhas condições, eu não consigo me vestir bem. E, na verdade, eu mostro que vestir bem não é questão de dinheiro ou corpo, e sim de conhecimento. Esse conhecimento é que vai fazer com que ela se liberte e possa fazer as melhores escolhas para a situação e as características pessoais de cada pessoa. E levou tempo para eu postar essa minha evolução. Porque eu tinha um bloqueio, não queria mostrar. Que mulher que gosta de mostrar as partes, digamos assim, opa, não se vestia bem, ainda mais eu da área, tantos anos trabalhando com isso, e tinha um bloqueio. A partir do momento que eu postei a primeira vez essa minha transformação, essa minha mudança, nossa, isso impactou tantas mulheres, motivou tantas mulheres, que eu falei, eu pensei que poderia dar algo negativo e foi positivo. E aí não parei mais. Quem me segue aqui até há relativamente pouco tempo sabe que eu sempre estou postando novas fotos e novas revelações quando eu resolvo pegar ali direto do túnel do tempo. Legal, bacana, muito bom, muito bom. E bastante motivador para quem está, para talvez quem ache, principalmente as mulheres, existem homens também que têm essa dificuldade, mas normalmente a gente vê isso mais nas mulheres, mas bastante motivador para quem acha que não tem jeito, como você falou, né? Que existe uma trabalhando direito, focando em algumas coisas, tendo uma assessoria profissional, que é o teu caso, que as coisas podem ser feitas. E às vezes, como você disse, se vestir bem não tem nada a ver com estar na moda. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas quando a gente conversou ali no nosso briefing ontem, eu comentei contigo que ninguém chega a mais de 300 mil seguidores da noite para o dia. Ainda mais com engajamento tão alto como tem nas tuas postagens. Quando é que você tem todo um trabalho com moda, pelo que você já falou, né? Não vou repetir o ano para você não, os anos para você não ficar bravo comigo, já que já deu idade aí. Faz. Mas quando você percebeu que a rede social passou a fazer parte da tua rotina como profissional e que você se viu como uma influenciadora? Porque você é, de fato, uma influenciadora digital, com tantos seguidores na sua área, fazendo com que as pessoas prestem mais atenção nelas próprias em decorrência das suas dicas, das suas orientações. Quando que deu essa virada de chave? Quando você percebeu que não é só mais uma rede social de apoio para o meu trabalho, virei uma influenciadora digital? Olha, na verdade não teve um ponto específico, virei, né? Eu tenho a minha conta do Instagram, porque as pessoas acham, nossa, cresceu de repente. Eu tenho minha conta desde 2014. Eu acho que qualquer pessoa consegue ver lá quando que foi criada. Sim. Eu acho que tem um lugar bem específico que consegue consultar.
2014, na verdade, na época eu criei a conta do Instagram e era muito forte o Facebook e outras redes sociais. E eu, como eu gosto de sempre estar à frente, né? Quando está começando alguma coisa, eu gosto de testar e brincar com isso, né? E naquele tempo, 2014, eu criei o Instagram, redes sociais, pensando e focando porque eu tinha um e-commerce de moda feminina. Então, assim, eu atuava em vários meios digitais, inclusive para potencializar as vendas. Só que eu nunca fui de fazer talvez venda direta. Foi pesquisando, analisando. Na época não tinha tantas informações disponíveis quanto tem hoje. Mas enfim, foi produzindo conteúdo e teve não digo uma virada de chave, mas um ponto que fez grande diferença, que fez eu produzir conteúdo de forma diferente. Quando recebemos a Carol Cantelli aqui na cidade, em Jaraguá do Sul, na época, 2018, se eu não me engano. E aconteceu um workshop e onde eu participei desse workshop. E é engraçado, às vezes a gente acha que sabe tudo, não sabe nada. Não sabe nada. E eu tenho as anotações daquele workshop até hoje, que onde eu implementei alguns ensinamentos e caramba, eu comecei a produzir conteúdo de uma forma diferente. E aí foi aonde foi trazendo os resultados em questão de seguidores. Lembrando que na época o meu foco era tornar a minha marca mais conhecida. E acontecer de uma forma espontânea que eu virei influenciadora da minha própria marca. Quem diria que eu seria uma influenciadora, uma pessoa tímida? Ainda sou. Hoje eu consigo disfarçar um pouquinho mais. Desde a época da faculdade, da escola, nunca chamava atenção, uma pessoa muito quieta, muito na minha, não sou de falar alto, nem de perguntar nada ao professor, de tão tímida que eu sou. Hoje sou um pouquinho mais desinibida, mas não tanto assim. Então, por isso eu não esperava isso, não é algo que eu planejava ser influenciadora. Mas eu comecei a usar as redes sociais para poder amplificar a minha marca, para chegar em mais pessoas. Com esse tempo todo, crescendo as redes sociais e vendendo. Aí depois eu comecei com a consultoria, divulgando os meus serviços e treinamentos. Começou a despertar por meio dos conteúdos que eu produzia, dicas, orientações de como a pessoa se vestia bem e tudo mais. Despertou a atenção de marcas. Marcas principalmente de moda, mas também de beleza, até mesmo de lifestyle, de qualquer hotelaria. Então, de vários outros segmentos e não apenas de moda, por meio da produção de conteúdo. Então, como diz, o meu trabalho como influencer foi não eu procurando, eu fui encontrada. É mais ou menos assim. Como eu ganhei bastante seguidores, visibilidade e tudo mais, e eu estava, no começo, sendo influência apenas dos meus produtos e serviços, despertou a atenção de outras marcas que me procuraram para fazer esse tipo de trabalho. Aí que começou a questão da influência. A influência para terceiros. Porque, de certa forma, mesmo a gente produzindo uma dica, a gente está influenciando as pessoas. A gente acredita que não somos influenciados. Mas eu mesmo, sabendo de técnicas e tudo mais de influência, eu sou influenciado o tempo todo por tudo aquilo que eu consumo. Isso que é engraçado. Então, uma decisão, uma compra, um posicionamento, um valor que às vezes eu exponho aqui, tem quantas outras pessoas que vão ser influenciadas por conta dessa exposição, dessa minha opinião? Um exemplo bem prático e super interessante, né? Quando a gente é influencer, quando tem uma rede social grande, a gente pode agir de forma negativa, tem muita gente que faz pro mal, mas de forma muito positiva. Como a situação que aconteceu agora com a tragédia no Rio Grande do Sul. Eu aproveitei a minha influência, eu estava incomodada, eu fiquei perplexa de tudo que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, que eu fiquei sem ação por uns 2, 3 dias. E resolvi tomar uma decisão, fazer algo diferente. Incrível, como uma opinião, uma sugestão, o que as pessoas poderiam fazer, recomendações de doações, como ela podia fazer a limpeza do guarda-roupa, como ela pode doar, qual é o estado que tem aquilo. Quantas pessoas estavam talvez acomodadas lá na sua casa, vendo aquele conteúdo, pronto, foi influenciada, ouviu a minha voz e realmente fez as suas doações. Se eu não tivesse feito aquilo, ela talvez não teria feito aquela doação. Então ela foi sim influenciada. Então a gente pode usar isso para vários meios. Vender seu próprio produto, você pode influenciar, fazer trabalho para outras marcas,
você pode fazer um bem maior como esse? E isso realmente me trouxe muito significado. E aquele estalo, nossa, eu virei influencer, tipo, não teve assim um momento específico, ele foi acontecendo. Porque hoje, na verdade, é uma profissão e muitas pessoas querem criar as redes sociais para este tipo de trabalho. E tudo bem, eu acho ótimo e é maravilhoso esse universo também. Porque potência e influência é o marketing boca a boca, que era de antigamente, um falando para o outro, só que aqui... Antigamente os influenciadores estavam na televisão, hoje estão nas rádios, se a gente puxar mais um pouquinho, hoje estão nas redes sociais. Exatamente. E olha só, esses hoje estão sendo chamados para, por exemplo, para a TV, para a rádio. Tá, então, a gente teve um processo do pessoal da TV e da rádio migrando para as redes sociais, agora um processo inverso dos influenciadores digitais migrando para a televisão, especialmente para a rádio também, mas especialmente para a televisão. Quanta gente que faz sucesso na rede social por qualquer motivo e daqui a pouco está com um programa ou uma parte de um programa, né? um quadro em algum programa de televisão. Exatamente isso. E quando você falou, há muitos anos, eu estou falando aí talvez uns 20 anos atrás, eu fiz um estudo sobre a responsabilidade das celebridades na publicidade. E eu fiquei um tanto quanto chocado com as técnicas de marketing e publicidade para convencimento das pessoas. Foi algo assim, realmente, que mudou a minha visão de como as coisas funcionam em relação à publicidade de maneira geral. Eu sempre gostei muito de publicidade. E com a internet, falasse que estudasse as técnicas ali, que tu sabes como é quais são as formas que existem gatilhos e tudo mais. Pegando essas técnicas da publicidade tradicional com as novas tecnologias, com o que os algoritmos estão fazendo com a gente, o impacto é absurdamente grande. Então, às vezes, como você falou, falta um empurrãozinho, no caso de usar esse poder para o bem. Para algumas pessoas falta um empurrãozinho, que foi o que você deu ali para, cara, eu vou limpar meu guarda-roupa, vou ver o que realmente eu não estou utilizando, vou doar para as pessoas, vou fazer algo, contribuir de alguma forma com o que está acontecendo. E que eventualmente isso pode se tornar uma rotina para essa pessoa, não só para esse caso, mas no final do ano ou no próximo inverno, para as pessoas que precisam. Muito bacana. E também me lembrou, quando você falou agora de pessoas que se tornam, que criam redes sociais ou perfis em redes sociais com esse objetivo. O meu último entrevistado fez isso e hoje ele tem mais de 250 mil seguidores no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especificamente. Nossa entrevista foi no começo das chuvas, né? Então depois eu liguei para ele para ver se estava tudo bem. Com ele estava tudo bem, apesar de todo o transtorno de lá. Mas foi interessante, né? Ele se percebeu realmente como influenciador, embora fosse essa a intenção dele desde o começo, com 6 ou 7 mil seguidores. Pense. E hoje ele tem mais de 250 mil seguidores, mais de 260 mil. Quando a pessoa já cria um perfil com essa intenção, com essa meta, ele já pode se considerar influenciador já no começo. Sim, se começo. Você tiver... Mas como ele trabalha com dicas de gastronomia, bares e restaurantes, ele teve uma mudança específica, que quem quiser saber qual é, vai lá e assiste o vídeo depois, com 6 ou 7 mil seguidores. E dali em diante a coisa decolou para ele. Tanto decolou que, como ele falou, ele saiu do trabalho dele, a esposa saiu, a mãe saiu, está todo mundo ajudando para dar conta, né, com a equipe dele de como as coisas funcionam. E contigo, deixa eu fazer uma pergunta do teu trabalho, especificamente, como influenciadora. A gente conversou, eu já tinha dado uma olhada nos teus seguidores, eu chutei 99% que são mulheres. Falasse, talvez 98,5%, né? Então, não errei muito. Mas hoje o teu trabalho, além de influenciar digitalmente nas tuas redes sociais, tu tens cursos que eu vi também. E tu trabalhas como personal stylist, é isso? Isso, consultora de imagem. Tem gente que não sabe o que é consultora de imagem, eu falo consultora de moda, personal stylist. Cada pessoa vai entender de um jeito diferente, né? E o teu público é basicamente de mulheres? Nos meus treinamentos é basicamente para mulheres,
né? Meu público nas redes sociais é em torno quase 99% mulheres. Eu Uhum. atendo homens na consultoria personalizada, ou seja, na consultoria individual eu atendo homens. Aí, quando tu diz Ele também consultoria, é para o cara jogar roupa fora e comprar outra roupa e se vestir direito, é isso? se vestir bem, com ele é para tacar fogo mesmo na roupa, não é para tirar, é tacar fogo. É, a maioria imagino que sim, cara. Chegar a ponto de procurar. Eu É. não posso dizer o nome, mas eu trabalhei com uma pessoa que toda vez, faz muito tempo, que toda vez que vinha uma funcionária de uma das nossas clientes que se achava mais íntima do pessoal lá, ela dizia: Fulano, te jogou no guarda-roupa hoje porque não tem nada combinando. Paletó, gravata, camisa Ó, segundo essa mesmo mulher, que a nada pessoa combinado. ache que se vista bem, homens ou mulheres, pode acreditar, sempre é possível melhorar. É sempre possível você avançar aí. Tô atendendo um cliente, né, médico, inclusive da região, e aconteceu, ele já se vestia bem, mas a gente fez alguns ajustes. Esses ajustes elevou a confiança dele nos atendimentos e, consequentemente, no mesmo mês, elevou até o faturamento. Porque uma coisa está atrelada à outra. Então, ou seja, ele está vestindo peças que faz ele se sentir melhor, confiante. A confiança reflete no trabalho dele, no fechamento de trabalhos, ou enfim, né? No trabalho tanto lá na clínica dele, e consequentemente isso aumenta o Faz todo faturamento. Então, sentido. não é só uma questão de roupa se cobrir, mas sim ela também é uma ferramenta de você se posicionar, uma ferramenta de aumentar sim o faturamento, aumentar a percepção de valor por meio da sua imagem. Então, tanto homens quanto mulheres. No meu caso, eu estou sempre em processo de evolução. Eu nunca vou ficar estagnada. Sempre tem um degrauzinho a mais para a gente subir. Sempre tem. É muito interessante. E eu li alguns depoimentos de clientes suas e disseram justamente isso. Até algumas botavam um antes e um depois ali Sim. e diziam: meu faturamento aumentou. E um pouco com isso, a imagem que a pessoa transmite como Uhum. profissional, que às vezes está muito descolada, dependendo da área de atuação dela. É, e esse outro ponto de vista que eu não tinha pensado, que é a autoconfiança. A pessoa se sentindo bem, se sentindo melhor, Isso é tem autoconfiança e transmite mais confiança, né? total. Você transmite para a pessoa e você tem mais força para, às vezes, debater sobre alguns assuntos, enfrentar alguns desafios, até mesmo apresentar uma proposta comercial. Eu vejo por mim mesmo, uma pessoa tímida, simples, lá de origem bem humilde. Então, na época, pensa assim, se eu tivesse que conversar com alguém, na época, gente, não, para mim, todos somos iguais, certo? Mas para mim, na minha percepção lá anos atrás, para mim, eu falar com o médico assim, ele tá aqui e eu tô aqui. Nossa, tímido, o diretor da empresa, eu sempre fui muito fechada. Ou seja, falta de confiança. Hoje é engraçado como para mim, na minha percepção, se igualou. Tipo, eu sinto mais confiança na forma como eu me visto. E isso influencia sim no resultado dos negócios. Uma coisa é consequência da Uhum, outra. Você uhum. chega no lugar, não é a pessoa mais bonita, mas é aquela que quando chega, nossa, a gente sente que é uma pessoa tão confiante que ela se torna mais bonita. Então não tem a ver com características pessoais, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é não, ou o tipo da roupa que está usando, mas sim essa confiança que ela transmite quando chega em um ambiente. Ela transmite para outra pessoa, Não, entende? perfeito. Eu quero avisar para o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, que fique à vontade. Que se for possível, né, se estiver Sim, na alçada da Flávia, ela vai responder, como todos os outros convidados fizeram. E de vez em quando estou olhando aqui, aí eu preciso colocar o óculos, senão eu não enxergo, mesmo com o computador aqui. Me diga outra coisa. Isso deve tomar muito do teu tempo, né, Flávia? Porque tu tens os cursos, tu tens os atendimentos e a rede social. A rede social é algo que é muito bacana, dá visibilidade, mas ao mesmo tempo dá principalmente para esse nível, esse número de seguidores, dá toma muito tempo, porque tem muitos seguidores que exigem. Já conversei com várias pessoas que, tanto aqui nessa temporada, né, nessa edição de lives como na do ano passado, que disseram que
quando ficam, às vezes, 2, 3, 4 dias sem publicarem, os seguidores começam a exigir, ou ficam preocupados demais, ou ficam brabos. Contigo acontece isso também? Se tem uma ausência da rede, teus seguidores são assim tão agoniados, ou tuas seguidoras são tão ansiosas por novas informações, por, sei lá, exatamente o que elas pensam? Inclusive, nos últimos dias, as pessoas percebem, elas sentem, elas te conhecem tão bem que sente, opa, alguma coisa está acontecendo. Nos últimos dias, eu inclusive não apareci muito em vídeo, né? Basicamente em texto. É porque realmente eu estava numa situação envolvida, né, com arrecadações, com a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu fiquei comovida, né, com aquilo. E eu não queria, realmente, eu não estava muito bem para aparecer. E as pessoas percebem, as pessoas sentem, elas te seguem há tanto tempo. Imagina se desaparecer de repente do nada. Eles se preocupam, fazem parte como se fosse da família. E isso é tão incrível que às vezes eu não me dou conta. As pessoas me conhecem tão bem e eu não conheço nada delas. Que quando eu vou em algum lugar, a pessoa me recebe com um sorriso. Oi, Flávia, tudo bem? Não sei o quê. Eu fico olhando, pensando, eu conheço? Tipo, é alguém que eu conheço, mas não tô lembrando? Ou é uma seguidora que realmente, teoricamente, eu não conheço? Gente, isso me dá uma aflição, por um lado, porque eu sou meio conhecida. Cria uma intimidade contigo, né? Então, por um apelido que não existe, por Flavinha ou qualquer coisa assim. Tem um lado muito bacana. Desculpa, pode falar. Algumas até percebem que eu fiquei assim com um ponto de interrogação. Ela falou, não, eu te sigo na rede social. Ah, que bom, porque eu pensei que eu conhecesse, mas não estava lembrando quem era. Entende? Isso eu acho incrível. Em todo lugar que eu vou, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, acontece de alguém esbarrar comigo. Em São Paulo acontece muitas vezes. Em uma loja, alguém me reconheceu esses dias que eu estava em São Paulo fazendo um trabalho com uma cliente de personal shopper, de compras. E quando eu estava entrando no provador com a minha cliente, falando com ela e a vendedora, uma dita cuja saiu do provador e falou: eu sabia que era você, te reconheci pela voz. Legal, né? Ela ouviu de fora no corredor e me reconheceu pela voz. Eu falei, não creio. Porque São Paulo é enorme. E às vezes a gente perde a noção da quantidade. Pô, 300 mil seguidores, às vezes eu penso, não é tanto assim, né? Mas olha só como atinge tantas pessoas. É inacreditável. Bom, às vezes a sensação deve ser muito bacana, porque uma vez eu tenho uma coluna já há muitos anos sobre transformação digital, educação digital. E uma vez uma menina que atendia num fast food aqui no shopping de Jaraguá do Sul, nem sei se tem aquilo ali ainda, falou, o senhor é o Rafael que escreve no jornal, né? Eu falei, sou. Eu leio os seus textos, eu gosto muito. Eu acho que só ela e eu leio os meus textos, né? Então, foi muito bacana, assim. Então, eu imagino a repercussão de ter, volta e meia, esse reconhecimento e comentários como esse que eu vou ler aqui da Yasmin. A Flávia é uma inspiração para muitas mulheres, né? É muito bacana. A Letícia está fazendo uma pergunta, a Letícia Dombrowski. Já aconteceu de você precisar divulgar um produto que não gostou? Ou que teve que falar ao contrário? Ou como é que foi essa situação? Obrigado, Letícia. Primeiramente, a Yasmin, olha, eu lembro dela, não é só uma seguidora, é uma das minhas alunas do meu treinamento que eu tenho, tá? Ela é uma pessoa bem presente, inclusive, no treinamento, então faz com que a gente até memorize mais facilmente. Seja bem-vinda, Yasmin. Muito feliz que as minhas alunas também estejam aqui. Agora, quanto a essa pergunta, é incrível porque assim, eu não vivo só da influência. Ou seja, da influência estou falando divulgando marcas e produtos de terceiros. Eu vivo basicamente hoje, o meu ganha-pão são os meus produtos, os meus serviços de consultoria e os meus cursos, certo? Por conta disso, faz com que quando eu faço um trabalho de divulgação, eu seleciono bem quem eu quero divulgar. Porque assim, eu não preciso daquilo, eu não preciso viver daquilo. Eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, mas eu posso selecionar. Então, ou seja, eu tenho os meus valores e o meu posicionamento. Eu não gostaria e não quero divulgar aquilo que eu não acredito, que é contra os meus valores.
Então eu não faço. Às vezes, em vez de eu dizer não, eu digo preço. Eu gosto de fazer isso. Em vez de dizer não para a marca, eu coloco o preço lá em cima para não fechar. Uhum. Acontece uma situação dessa. Mas aquelas marcas que eu acredito, por exemplo, esses acessórios que eu estou usando. Eu uso há muito tempo, sou consumidora da marca. E as pessoas me perguntam, que lindo o brinco, que lindo o anel, que lindo isso, da onde é, da onde é. E eu acabei divulgando, falando muitas vezes da marca para essas pessoas, mas sem fazer, não é nenhuma publi, é por eu ser consumidora, por eu acreditar. Isso também chamou a atenção da marca, porque de forma orgânica eu já estava usando e divulgando, acreditando naquilo. Então, ou seja, sim, eu fiz trabalhos também após de influência com esta marca. Então fica mais natural porque fecha os valores, fecha o posicionamento. Isso traz mais verdade. Então eu gosto em tudo aquilo que eu falo trazer a verdade, porque para soar, porque as pessoas elas não estão aí só por causa do meu conteúdo, mas porque elas confiam naquilo que eu falo. Então quando eu digo para comprar tal coisa porque vale a pena, principalmente no caso que eu tenho um grupo fechado das minhas alunas que eu faço curadoria de moda. Né? Eu faço seleção de peças, coloco lá e elas vão de olhos fechados, pois elas confiam. Então, Sim. eu preciso cuidar, eu não posso colocar qualquer coisa a troco de qualquer coisa. Não pode ser assim. Eu preciso selecionar as marcas que eu acredito, eu preciso testar aquela marca. Não tem como eu divulgar algo que eu não experimentei. E tem marcas que às vezes não entendem isso. Uhum. Eu digo assim, ó, eu uso, eu gosto, então faz sentido. Opa, eu preciso primeiro experimentar, me dá um tempo para eu testar, para depois a gente fechar o trabalho. Daí é outra coisa, entende? Então, para mim, esses são os meus valores. E eu não tô falando que o que é certo ou o que é errado, mas isso é o que eu acredito. Que custa, as pessoas que estão aí não são só seguidores, são pessoas que também confiam no meu trabalho. Por que eu vou divulgar qualquer coisa, a troco de qualquer coisa? E como disse o Henrique, que foi o último entrevistado, aquele de Porto Alegre, ele falou na live que ele carrega uma responsabilidade muito grande porque ele fala de gastronomia. Então, muitas vezes, a pessoa que está seguindo é um pai de família que tem um orçamento limitado, 2, 3 filhos e quer sair para comer alguma coisa. Ele não se sentiria confortável de colocar ali algo que ele realmente não gostou, aquela pessoa ir lá gastar o dinheiro suado dela e ficar insatisfeita. Né? Então, tem muito a ver com verdade e credibilidade o trabalho do influenciador digital, na minha opinião. E mesmo assim, a gente está sujeito a determinados problemas que pode acontecer. Diferença de gosto, por exemplo? A experiência comigo pode ter sido muito positiva. Legal, Isso. gente, ó, tô indicando. E vai que com a pessoa a experiência não é tão positiva. Tem esse risco, tem esse Esse risco. é mal quando isso acontece. Uhum. Mas pelo menos você tem consciência, uma tranquilidade de consciência de que com você, né, contigo, como influenciador, deu tudo certo, funcionou, é bom, tem um bom custo-benefício dentro da qualidade do produto e tem uma experiência diferente para o consumidor final ou para o teu seguidor. Aí também não tem como fechar tudo, né? É impossível. Isso é impossível. Exatamente. Flávio, a gente está indo para a parte final já da nossa conversa. Diferente de outros entrevistados que eu já conversei aqui, que tem, às vezes, algumas questões mais polêmicas envolvidas, a tua me parece que tem um pouco menos. Apesar de que, se fizer uma análise mais profunda, pode ser que aconteça. Né? Por acaso, tens ou já tivesse algum hater de estimação? De estimação, eu não lembro de alguém nada específico. É interessante, até pela quantidade de pessoas, até que nem considero que eu tenho tantos haters assim, né? Mas alguns anos atrás, é muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque tempos atrás eu às vezes não era tão confiante quanto eu sou hoje. E naquele tempo qualquer comentário negativo me afetava, me machucava. E com o tempo eu fui fortalecendo. Às vezes tem uma pessoa da minha equipe que me ajuda e às vezes ele começou a bloquear esse tipo de mensagem para não chegar até mim. Porque se isso me afetava e me influencia na minha produção de conteúdo.
Então, em muitos casos, quando dependendo do tipo de comentário, sim, a pessoa é bloqueada, excluída e pronto. Eu até, às vezes, eu cheguei a expor esse tipo de coisa, mas com ódio no coração, às vezes, né? Enfim, tudo é evolução. Hoje, eu prefiro, inclusive, dependendo do tipo de comentário. Eu vejo que comentários negativos, às vezes, pode te fazer crescer e aprimorar. Se for, né, algo construtivo. Às vezes pode ter sido, caramba, será que eu não me expressei bem? Eu sempre vejo, tento ver o copo meio cheio, não meio vazio. Então, às vezes eu vejo aquilo, será que não me expressei bem? Será que com isso pode virar outro tipo de conteúdo? Agora tem gente aí que já apontou para mim defeitos no meu corpo. E com a confiança bem fortalecida, não me atingiu. Não me atingiu nem um pouco. Eu, às Em vezes, outros tempos, talvez atingisse, né, Flávia? Em Oi? outros tempos, talvez atingisse. Sim, eu tenho certeza. Eu estou falando de 4 anos atrás, isso iria me atingir. Hoje, não me atinge. Eu ainda tento lidar isso com muito humor. Uhum. Teve um post que aconteceu agora em dezembro do ano passado. Gente, choveu comentários e haters, caiu um negócio. Mas aquilo eu acreditava que estava certo. As pessoas que não estavam tendo uma visão muito fechada sobre aquilo. O que eu fiz? Fiz print de todos os comentários. Com humor, eu tentei trazer esse conteúdo para os stories, que é sobre saídas de praia, né? Com um tom de muito humor. Gente, eu me diverti fazendo aquilo. Com comentários negativos, eu me diverti. E com isso, eu consegui converter um hater em um fã. Não só um, mas alguns. Porque comecei a justificar algumas coisas. Mas com essa saída de praia, eu que tenho filho, não pode. Eu fiz um vídeo, eu com a minha filha indo para praia. Ah, mas com esse tipo de coisa não é difícil tirar, com tal roupa é melhor. Eu mostrei eu tirando a roupa, tipo, como difícil? Ah, eu carrego cheio de coisas para ir para praia, é difícil. Mostrei eu carregando cadeira de praia, carregando a Lisa, carregando um monte de coisa. Então, foi divertido, sabe? Então, mas tudo tem que ser sempre com respeito. Se a pessoa faltou com respeito, hoje, o que eu tento fazer? Entra por aqui, sai por aqui. Não posso dar trela. Valor, né? Não pode dar valor para isso. Não posso dar valor. Eu tenho um pouco. Para as pessoas que estão ali que querem aquele conteúdo, Sim, que querem ver aquilo. isso. Então, mas tem muitos casos que acontece que o meu conteúdo não fecha com o que a pessoa espera. Aconteceu um outro recente. Eu estava falando sobre posicionamento, sobre marcas. E aí choveu de hate. Como assim? Que absurdo, né? Porque eu estava falando de marcas. Falei, caramba, esse não é um público que está preparado para ouvir o que eu tenho para falar. Mas ok, então eu vou explicar de outro jeito, tipo desenhando para a pessoa. E fiz isso, e tudo bem. Então, porque às vezes a pessoa realmente não é o público certo que está ali. É o momento, né? É o momento. Eu até onde sei tenho poucos, até porque tenho poucos seguidores também. Mas tem um que virou aqui no escritório, hoje estou fazendo aqui do escritório a live, virou um piada aqui, porque eu fui chamado de o velho da cafeteira do café, né? Então, de vez em quando tem um ou outro que conhece essa história que pega no meu pé aqui. Um cliente especial pega no meu pé por causa disso. De vez em quando ele pergunta como é que tá o café. O café. Pra gente encerrar as perguntas aqui, eu acho, né? Não sei se tem mais alguma depois. A Pamela perguntou, Flávia, quanto tempo leva uma consultoria? Questão de dias ou de um acompanhamento contínuo? E agora, complementando a pergunta dela, é possível fazer uma consultoria num dia? Como é que funciona a tua consultoria? A minha consultoria individual vai depender da necessidade da pessoa. Eu sempre faço uma entrevista para entender qual é a maior dificuldade e objetivo dela com a consultoria. Se for, por exemplo, tá lá, como a gente está falando de um serviço específico, é montar os looks ou fazer a estratégia de imagem dela, um serviço só a gente consegue fazer um dia. Senão ele é um processo. Se for uma consultoria completa, tá? Que vem desde o autoconhecimento, indo no guarda-roupa, fazendo compras e tudo mais, ele pode levar de 1 a 2 meses, com alguns encontros, 5, 6 etapas. Então, quando eu falo contínuo, pode ter a continuidade por estação, para fazer algumas reciclagens de acordo com cada estação. Também é possível fazer e que é interessante fazer.
Então vai depender muito do objetivo da pessoa e a necessidade dela no momento, porque eu faço algo personalizado. É individual e personalizado. Então eu não Tem posso colocar lição, na tem caixa. lição de casa para quando tem esse período? Oi? Ó, hoje tem lição de casa, hoje você vai ter que jogar essas meias fora. Hoje você vai ter Não. que Eu vou lá comprar ela. e faço essa tarefa. A consultoria tem essa diferença, né? Quando é consultoria, eu vou lá e faço com ela. Quando é o meu treinamento, eu ensino ela a fazer. Por isso que o treinamento é o valor mais Tá, me acessível diz comparado à uma coisa. consultoria, né? Esse teu treinamento é treinamento para as pessoas aprenderem a arrumar o guarda-roupa no sentido de aprender a se vestir? Ou é treinamento para elas serem estilistas também? Não. É o treinamento para a pessoa final, não é para Tá. profissional da minha área. Uhum. Então, é um treinamento para qualquer mulher aqui que tenha dificuldade de se vestir bem, de montar um guarda-roupa, de passar a imagem certa para o seu público, por exemplo, a se posicionar. Então, ele é, basicamente, esse treinamento eu chamo de MID, que é Método Imagem Diamante. Então, é a minha consultoria completa empacotada num treinamento. É ali onde eu ensino você a fazer, eu entrego todas as ferramentas e ainda recebe uma curadoria de moda, que acontece semanalmente. A minha consultoria, ela é diferente. Eu faço junto com a pessoa, estou presencial ou eu faço online, dependendo da região que é a pessoa, que inclusive eu fui atender clientes em São Paulo, posso atender em Porto Alegre, então vai depender realmente de onde a pessoa está e a necessidade Aí dela. ela leva o celular dela para o guarda-roupa para você dizer isso sim, isso não, isso sim, isso não? No online, sim, existe a técnica de atendimento online que a gente faz. E eu faço esse acompanhamento, inclusive, no período de toda a consultoria, para quando ela tiver dúvida. Legal, E muito legal. Interessante quando não é o mundo da gente, né? No meu caso, o meu mundo, ficar os imaginando homens, essa vocês não têm situação. noção de tudo que tem, que existe, né? Mas os homens estão fazendo alguns ajustes aí, já pode mudar completamente. Criar um guarda-roupa inteligente, que tudo combine com tudo, e não acontecer esse negócio, sim, se jogou no guarda-roupa. Eu não duvido de mais nada, né? Tem homem fazendo mais tratamento estético mais que muita mulher aí, então eu já não duvido de mais nada. Apesar de que se vestir bem, veja, na minha área, houve um momento quando eu vim para cá, todos os advogados da região, principalmente da minha área específica, empresarial, trabalhavam sempre de paletó e gravata. Está tendo uma mudança, a audiência sem paletó e gravata era impossível, assim, tinha juízes que não aceitavam. E hoje, Hoje em dia, tem a gravata, que é um acessório, apesar de eu estar hoje de gravata, que é um acessório que veio em decorrência dos lenços antigos, por conta de frio da Europa, não combina muito com o calor brasileiro, ela se tornou um instrumento importante, mas que nos últimos anos está começando a ser deixada de lado. É muito comum ver advogados que não usam gravatas. Eu tenho uma coleção enorme de gravatas, mas hoje eu não uso diariamente como eu usava. E tem mas vocês não têm ideia do poder que é a roupa formal, por exemplo, principalmente na área de advocacia. Hoje eu estava vestida, até fiz um stories do meu look, falei, eu estou me sentindo uma advogada hoje. Tem um estudo que diz assim, ó, presta bastante atenção. Você está me ouvindo? Acho que Tô ouvindo, Ah, tô tá. ouvindo. Parece que tá travado. Um estudo que diz assim, foi feito um teste na rua, onde um homem de camiseta e calça jeans atravessou um semáforo vermelho. Teve X pessoas que o seguiram, porque quando tem uma pessoa que, opa, furou o semáforo, tava a pé, né? Na faixa de pedestre, algumas pessoas acabam indo atrás, certo? Agora, o mesmo cara com terno, gravata, né, com roupas formais e bem alinhado, atravessou o semáforo vermelho e teve 3,5 mais pessoas que o seguiram. Isso dá a entender o quê? Que isso passa mais autoridade e confiança que as pessoas seguiram mais. Então, deixa eu te dar uma outra estatística, essa É. empírica que aconteceu comigo. Eu morava ao lado de um supermercado aqui, então era praticamente aqui no centro de Jaraguá. Praticamente todos os dias eu passava ali para comprar pão, leite, as coisas do dia a dia. Quando eu vinha do trabalho, no final do dia, ali 6, 7, 8 horas da noite, e entrava no mercado trajado, paletó e gravata, muita gente
me cumprimentavam. E provavelmente muitas pessoas que sequer eu conhecia. Final de semana, que eu ia para o mesmo mercado, no mesmo lugar que as mesmas pessoas frequentavam, de bermuda, chinelo, tatuado, as pessoas nem olhavam para mim. As pessoas não me cumprimentavam. Sei lá, olhavam para o meu chinelo e dizia, não sei o que pensavam. Mas esse estudo que tu viste faz todo sentido, porque eu vivi isso na pele, assim, não foi uma experiência científica intencional. As Mas pessoas atraentes, elas durante a despertam. semana de paletó e gravata, todo mundo, muita gente me cumprimentava, e final de semana, muito pouca gente me cumprimentava se eu tivesse de bermuda, camiseta e chinelo. Ou tênis. Assim, tem um livro, tá até aqui comigo, né? Que ele fala assim: pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, a ciência garante. Que é o Capital Erótico, é o nome do livro. Uhum. As pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. Por quê? Elas despertam mais a atenção das pessoas, o interesse das pessoas. E principalmente mulheres. Elas recebem até mais ajuda quando são mulheres mais atraentes. Uhum. E quando eu falo atraentes, não estou falando de usar roupa curta, decote, nada disso. A questão do atraente é de estar bem vestida. A elegância desperta a atenção das pessoas. Desperta essa percepção de valor. Nunca devemos esquecer o nosso interior, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Não é ir com arrogância, Uhum, sim. mas ir com simpatia, com educação. Quando eu falo de imagem, eu falo todo esse contexto. Não é só o vestir, mas a sua forma de se portar. Toda a sua comunicação não verbal, ele vai dizer sobre você. E isso que aconteceu na prática, acontece em várias outras situações. Pessoas que vão comprar alguma coisa em alguma loja, é bem atendido ou não Sim. é bem atendido. Isso Não tem acontece. história disso. Uhum. É que nós... Se as pessoas soubessem da conta bancária da outra pessoa, atenderiam diferente. É impressionante, é impressionante. Vai dizer que não é assim, desde da época das cavernas, né? Que o homem saía à caça e ele voltava para casa com a pele do animal sobre ele, para mostrar o quanto ele é guerreiro, o quanto ele é forte, com aquela pele de animal. A depender da pele do animal, se é uma pele de animal grande, não de que bicho que é. Isso demonstra o poder que ele tem. Então, isso desde aquela época, não é só de hoje. A história da moda é um tema extremamente interessante, que eu já li algumas coisas, inclusive que o rosa originalmente era dos homens e o azul originalmente era das meninas, mas vai ficar para uma próxima live nossa, por conta do nosso horário apertado. Flávia, quero agradecer muito você ter concordado em participar dentro dessa tua agenda atribulada. Foi muito bacana essa nossa conversa, teve uma participação bacana. Eu não consegui passar todas as perguntas para ti aqui, e deixo agora as tuas palavras finais. Que dicas tu deixas para as pessoas que eventualmente querem ser influenciadoras digitais, e que dicas que tu deixa dentro da tua área para as pessoas que querem se sentir melhor do ponto de vista de se vestir? Vamos lá. O se vestir, pessoal, a questão da vestimenta, ele vai te trazer muitas vezes essa aparência, a confiança que você precisa para aparecer nas redes sociais. As pessoas geralmente começam a se preocupar isso quando tem que mostrar carinha lá nos stories. Mas se isso não é pelo outro, mas por você, se você se cuidar da sua apresentação, você vai estar preparado para produzir conteúdo a todo tempo. E não esqueça nunca os seus valores e o posicionamento de quem quer ir para esse mercado do digital, mercado da influência. Não esqueça, não esqueça os seus valores, não aceite tudo que vem pela frente. E se posicione, coloque a sua opinião. Eu já fui uma pessoa sempre em cima do muro para tentar agradar todo mundo. Foi a partir do momento que eu comecei a sair do muro e me posicionar, e esse posicionamento não tem certo e errado, mas ele é certo para mim e não vai agradar todo mundo. Então se posicione, né? Tenha responsabilidade e nunca esqueça os seus valores. Para ir no digital tem que ter os seus valores para você não ir às cegas e aceitar tudo que veio pela frente. Coloque a meta, seus valores e invista aí no seu sonho, na sua profissão, que esse mercado aí é bem promissor. Legal, Flávia. Muito Tá bom? obrigado mais uma vez. A gente vai Obrigada. conversando.
Um E prazer. quem quiser depois mandar mensagem para ti, pode mandar lá na tua rede social, né? No seu Isso. Instagram e tudo mais. Só me Tá segue bom? lá que lá tem as dicas de imagem e estilo. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Tchau. gente. Bom Até final de mais. semana. Igualmente.